Vamos lá? Vamos ser britânicos? 18 horas? Vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Santos, faço parte da vice-presidência de comunicação e marketing da Acesp. E no webinar de hoje, vamos abordar um tema muito interessante, né? O novo normal, que tanto se fala, né? De um plano de ação para o RH em tempos de home office e retomada pós-pandemia. E nada mais do que contar com a presença da ilustríssima Mônica, CEO e founder da Solids, que irá compartilhar um pouquinho das ferramentas mais importantes que estão presentes no plano de ação para nortear os RHs. Em primeiro lugar, Mônica, eu queria agradecer de coração você ter aceitado o nosso convite. Sei que o seu tempo é curtíssimo, principalmente, né? A gente fala que não, mas nessa pandemia o tempo parece que ficou menor ainda. Ficou. Mas eu queria de coração agradecer o tempo que você vai dispensando para a gente. Tenho certeza que quem tiver a oportunidade, a gente já está gravando também e vai disponibilizar, vai ser de grande valia para todo mundo. A gente vai falar um pouco, fazer um bate-papo mais descontraído e no final a gente vai abrir um pouquinho para as pessoas que estão participando poderem perguntar. E eu queria começar, claro, você falando quem que é a Mônica, né? Fala um pouquinho. Legal, eu que agradeço muito o convite. Bom, o que é a Mônica, assim, antes ou pós-Covid? Agora está até difícil. Muito normal, né? Além de mãe, professora, que agora a gente virou tudo, mas vamos lá. Eu sou fundadora da Solids, né? A Solids desenvolve tecnologia para gestão de pessoas e a gente tem uma plataforma completa de RH, onde você vai fazer recrutamento e seleção, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, tudo num só lugar, exatamente para que você tenha dados, inteligência de dados para tomar decisão. E também a gente foca muito na questão comportamental, que é a grande maioria das demissões, né? 80% das contratações erradas, elas têm a ver com o comportamento das pessoas. Então, a gente trabalha com a inteligência de mapeamento comportamental exatamente para trazer dados sobre as pessoas, para que a gente, então, tenha uma gestão de pessoas muito mais focada, muito mais objetiva e muito mais eficaz. Muito interessante. E quem já teve a oportunidade de conhecer a ferramenta de vocês, assim, é sensacional e tenho certeza que está ajudando muitos RHs aí, principalmente nessa questão principalmente na área de tecnologia, né, que a gente tem uma deficiência, assim, enorme de profissionais e sei como que isso é importante em cima disso. E a gente voltando para o cenário atual, né, o que estamos chamando de novo normal. E para o RH, que envolve, além de outras coisas, assumir o protagonismo nas estratégias empresariais. Como que você acha que a tecnologia se torna fundamental nesse processo, principalmente para ser aliada do RH? O RH, ele vinha, assim, até o nome RH já é muito questionado, né? Eu, particularmente, só falo RH porque é o que o Google posiciona. Porque se o Google não posicionasse, eu não usaria mais essa expressão. Né? Eu gosto muito, porque ela é bem ultrapassada. Mas reflete um pouquinho do momento assim, que o RH estava vivendo. Vocês estão recebendo um retorno, não é? Melhorou? Não. Tá me ouvindo? Já. O RH ele vinha já sendo revisitado e questionado, já vinha aquelas práticas mais tradicionais. O RH ficou durante muito tempo com práticas muito subjetivas e muito descolado do centro, muito descolado do negócio, sabe? Então, durante muito tempo, as empresas, elas tinham as suas ações, mas o RH ficava à parte disso. Isso já vinha mudando. Cada dia mais, e principalmente tecnologia, as empresas de tecnologia, elas tendem a ter uma maturidade de gestão de pessoas maior do que a média dos outros setores, sabe? E agora, com o Covid, o que aconteceu é que um processo que já vinha caminhando, a gente precisou acelerar ele 100 vezes, né? Desde março, a gente precisou fazer 100 anos em 2 meses. E isso é muito bom, porque
algumas resistências que os gestores de pessoas tinham, principalmente em relação à adoção de tecnologia, a adoção de uma gestão muito mais focada em métricas e resultado, de repente, a partir de março, não teve outra opção a não ser fazer esse tipo de coisa. Né? Então, o que aconteceu é que o RH, que já vinha passando por uma mudança, de repente ele teve que acelerar essa mudança de forma muito rápida. Engraçado que você comentou a questão da nomenclatura, né? RH, né? Principalmente as empresas de TI, aquela questão do CPD, aquela questão de foi anos e ainda tem, e realmente, como se diz, para tirar esse estigma fica complicado. E pensando que tecnologia aliada ao RH, tudo, como que você acha que a análise de dados no RH, que já sempre foi fundamental, né? Antes da pandemia, isso, quem já estava usando isso, tinha um diferencial, assim, enorme frente à concorrência. Mas como que você acha que essa análise tem mostrado como tendência na área de gestão de pessoas, né? Hoje, com essa análise, dados contribuem para ajudar a empresa a ter um diferencial competitivo no pós-crise. Você acha isso? Que quem já usava vai continuar usando e vai usar mais? Quem não usou, teoricamente, tem que começar a se preocupar, que senão vai ficar mais para trás ainda. O que você acha disso? Eu acho que não tem como nenhuma empresa, seja de tecnologia ou de qualquer segmento, retomar se não for através das pessoas. Só que com isso eu não quero trazer aquele discurso romantizado, as pessoas, a pessoa o maior patrimônio, o maior ativo das organizações. E não é que ele é errado esse discurso, ele só é incompleto. As pessoas, elas podem ser um mal ativo, mas também podem ser um mal passivo, se mal geridas. E a gente precisa ter essa consciência, da mesma forma, são as pessoas que podem, as pessoas certas no lugar certo, elas podem ter o maior diferencial competitivo das empresas quando a gente sair, quando a gente sai das nossas casas. Na retomada, a gente mais do que nunca vai precisar de pessoas. Só que a gente vai estar numa economia muito mais contraída, muito mais recolhida, onde a gente cada vez mais vai ter que pensar em ganho de eficiência operacional. Então, ou a gente olha para o nosso time, ou a gente começa a pensar em formas de gerir pessoas, focando em desenvolvimento, em resultado, ou a gente não vai dar conta. E o que acontecia é que quando o mercado estava tudo bem, muitas vezes o CEO, as empresas sabiam que pessoas eram importantes, mas, então tá, depois eu arrumo isso, sabe? Depois eu arrumo isso, e nunca era o foco. Agora não tem mais tempo para você deixar de arrumar isso. E a gestão de pessoas, a efetiva, ela tem dados, ela mostra números. Não tem como você fazer a gestão de uma empresa, de um ativo tão importante, sem pensar isso focado em dados. Hoje em dia não tem como mais você fazer um marketing na sua empresa sem dados. Não tem como você fazer um financeiro sem dados. Por que você faz RH sem dados? Está completamente errado. O Brasil perde todos os anos bilhões de reais com contratação errada, isso é puramente cultural. Não existe a consciência de quanto que eu perdi ou quanto que eu ganhei com o RH esse mês na minha empresa. E é isso que eu tenho falado muito, sabe? E essa é uma coisa que a gente briga muito. No ano passado, a gente conseguiu economizar 51 milhões de reais, os nossos clientes, né? Conseguiram economizar 51 milhões de reais, em média, só com redução de rotatividade. E a gente faz questão de ir acompanhando esses números e de mostrando que é possível, porque muitas vezes as empresas, elas não sabem que isso pode ser acompanhado, que você pode medir, que você precisa medir e acompanhar isso. O Brasil tem uma das maiores taxas de rotatividade do mundo. Só aí você perde qualquer empresa perde milhares e milhares de reais todos os anos. Só que isso não é um passivo que você precisa entender como normal. Então, eu acho que parte do novo normal vai ser você ter que olhar para algumas despesas que você tinha, para alguns custos que você achava que era inevitável, e começar a questionar, será que isso realmente é inevitável? Tem empresas com 40% de rotatividade, 30% achando que isso é normal, achando que é assim mesmo. E não é. Isso é falta de gestão.
sabe? Então, eu acho que, e quando você tem um RH baseado em dados, que você vê, que você pega lá meta, resultado, mas também engajamento, os dados não só de performance, mas os dados também que focam no crescimento e no desenvolvimento das pessoas para que você tenha uma marca empregadora forte, você fica muito mais competitivo e muito mais saudável financeiramente. Né? E eu acho que no novo normal é isso que todo gestor de pessoas ele tem que focar. Na saúde dos colaboradores, do bem-estar, mas também na saúde financeira das empresas. Bom, você falou tudo, né, Mônica? Porque, por exemplo, eu fico imaginando que, principalmente a questão cultural, tanto que para você, assim, apresentar, deve ter dificuldade para colocar na cabeça da alta liderança, né? Para fazer que, poxa, enxergar o RH como realmente estratégico dentro da empresa, mostrar que os dados, como se diz, os dados. Muita gente fala que dado é o novo petróleo. Eu acredito que dado não é o novo, informação, dado não é o novo petróleo. É água. Tem que ser fluida, tem que ser límpida e tem que ser essencial. O petróleo já está ultrapassado. Então, as empresas que ainda acham que o dado acho que ainda é petróleo, ainda está ultrapassado. Porque, na verdade, a gente já tem que pensar em algo essencial. E numa retomada de crise, igual você está comentando, essa estratégia, essa questão do RH alinhado de forma estratégica, usando dados, tendo assertividade na contratação, com certeza é fundamental. E, por exemplo, a análise de dados de RH já era fundamental. Tinha se mostrado a tendência. E aí, o que você acha que, por exemplo, um plano de ação bem definido vai ajudar o gestor de pessoas a tomar decisões de forma estratégica? Tipo assim, quais ferramentas que ele pode utilizar nesse processo? Eu acho que, e até pensando em decisões baseadas em dados, o que eu tenho visto muito é assim, algumas empresas tendo que tomar a decisão de cortar, de demitir. E aí, quando elas cortam, elas olham o nome da pessoa e o custo. Chamam o financeiro e o CEO, não convoca o RH. E aí você vai perder mais dinheiro com isso, porque tem outros fatores sobre esse colaborador que você vai desligar, que você vai manter, que pode fazer toda a diferença. Às vezes você corta um agora para você ter que contratar dois lá na frente, aumentar seu custo e reduzir sua eficiência operacional. Então, até a forma da gente pensar dados, ele tem que ser um pouquinho mais ampliado. Né? Então, hoje, o que eu vi muito? Qual dado que foi usado? O custo da pessoa, o custo absoluto, o nome da pessoa é esse, custava tanto, cortar ou demitir. Mas espera aí, qual que é o tempo de permanência dessa pessoa no cargo? Quanto tempo a gente demorou para colocar essa pessoa? Qual que é o custo de repor esse cargo que eu estou desligando? Qual que é o índice de adequação dessa pessoa ao cargo? Né? Às vezes, você colocar a pessoa aderente ao cargo é uma coisa super difícil e é uma coisa que você constrói com o tempo, né? Não é igual a energia, você liga e desliga a pessoa, o ser humano ele tem tempo de rampagem, ele vai performando com o tempo. E você precisa acompanhar isso, né? O nível de performance e que momento de rampagem de performance que essa pessoa está. Porque se você corta uma pessoa, às vezes o custo é o mesmo, mas você tem uma pessoa que está numa curva ascendente de performance, uma numa curva estável e outra na curva decrescente. Se você só tem o nome e o custo da pessoa e não tem dados de performance, você erra na hora de desligar. Né? E se você também... Então, existem dados sobre pessoas que fazem toda a diferença até para a gente como CEO, para gestores tomarem decisão. Né? Se a pessoa... Quer ver uma coisa? A gente vai... Algumas empresas, dependendo do segmento, vão ter que ter um time que saiba muito mais reagir a essa pressão, principalmente setores mais afetados. Né? Então, uma das coisas, né? Eu acho que as ferramentas, né? Vou começar por aquelas que eu domino. A questão do mapeamento comportamental, né? Fazer mapeamento comportamental é importante, porque você tem ali mais de 50 informações sobre as pessoas. Uma delas é como as pessoas reagem à pressão. Então, você, dependendo do setor que você precisar, você vai ter que ter um tipo específico de como um perfil específico para a pessoa performar nesse novo ambiente. Então, conhecer profundamente o colaborador através da questão comportamental é importantíssimo. Outra ferramenta que a gente tem que pensar o tempo todo são a questão de
a nossa comunicação nessa pandemia, eu acho que de maneira geral nas empresas, ela melhorou. E isso, na marra, mas melhorou, ou deveria ter melhorado. E isso tende a ficar também. Então, ferramentas de feedback. A gente vai sair da pandemia agora, mas aí a gente entra numa nova fase, que é a fase da recessão econômica. E talvez ela seja mais dolorosa do que a fase que a gente está agora. Então, usar instrumentos de comunicação constante, de pesquisa, para saber como que o colaborador está. Eu tenho recomendado muito para os meus clientes, assim, se antes eles faziam pesquisa de clima, uma vez no ano, 2 vezes no ano, reduz o tempo, faça mais pesquisas para saber como que está o clima organizacional, o NPS, como que está a satisfação, abrir mais o canal de diálogo e de conversa com o time, isso é fundamental. Né? Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter que pensar muito as relações de feedback, então conhecer bem seu colaborador, entender como que ele performa. Então, estabelecer uma relação diferente de ouvidoria, ouvir mais, perguntar mais. A questão, acho que do desempenho também, seja através da avaliação de desempenho. Essa semana a gente até lançou uma ferramenta nova de Online Box que ela avalia a performance e o comportamento dos colaboradores, né? Mas eu acho que daqui para frente a gente tem que ter as pessoas dentro de quadrantes muito bem definidos, porque a gente vai ter que tomar decisões sobre pessoas de forma cada vez mais rápida. Então, você não pode ser pego de surpresa como você foi em março. Você tem que estar pronto para as próximas decisões. Então, seja através de avaliação de desempenho, através de Nanimbox, ou de qualquer instrumento, de entender em que momento cada colaborador está, para que se você tiver que tomar uma decisão, você não faça de forma inadvertida, que você tenha dados realmente. Né? Então, essa matriz focada em performance também eu acho muito importante. Acho que a liderança ela vai ter que começar a usar mais instrumentos, e eu vejo muitos instrumentos assim, que antes estava só na mão do RH, e na verdade a gestão de pessoas ela é feita pelos líderes. A gestão de pessoas não é para RH, é para o CEO, é para o CFO, para o CTO, para todo mundo. E eu não vejo muitos líderes usando instrumentos de gestão de pessoas. Então, eu acho que essa migração também de ferramentas que antes estavam no domínio só do RH para toda a gestão, esse é um fator muito importante também. O próprio mapeamento comportamental. O líder ter essas informações de como que o time funciona, isso é fundamental. Né? Então, eu acho que não só as ferramentas de tecnologia, né? Mas as ferramentas também as ferramentas de comunicação, a forma de fazer gestão, ela vai ter que mudar um pouquinho. Isso é legal. E pelo que você me falou, e pelo que você falou aí, tem um ponto muito importante que não só os colaboradores, mas eu acho que os próprios líderes têm que passar por uma reciclagem, né? Tem que começar por eles, né? Porque a gente quer o time qualificado, a gente quer o time que entrega, a gente quer time de... Mas talvez a gente tenha que reavaliar até o nosso modelo de liderança, né? Então, acho que até os próprios líderes têm que passar, independentemente da pandemia ou não, mas em determinados momentos tem que passar por essa reciclagem. Você comentou, e desde a hora que você está falando, tem um detalhe muito forte, que é a questão do líder enxergar a questão da gestão de pessoa como estratégia. E não simplesmente por um fato de fazer uma contratação ou contratar certo, mas ele tem que entender que tem todo um cenário para uma contratação certa, para uma demissão certa, para uma capacitação correta, e não só o time ter trabalhado essa capacitação, mas o próprio líder se reciclar, né? Para ver se ele realmente está preparado para aquilo, né? O Marcelo comentou um negócio que encaixa legal, ele falou que em 2019, no auge da escassez de mão de obra de TI, a empresa dele, a Infosistemas, abria uma vaga no LinkedIn, por exemplo, e apareciam 5 candidatos por dia. Hoje temos vaga aberta e aparecem 30 por dia. Percebo também que a qualificação dos candidatos atualmente é maior. Vale a pena aproveitar o momento atual para fazer trocas no sentido de aumentar a qualificação do time? O que você acha? Ótima pergunta, Marcelo. Eu acho que
sim e não. Tem uma pegadinha aí, que é o seguinte, Marcelo, vou perguntar para você. Você vai fazer um primeiro corte de profissional. Sai seus melhores, os que performam mais ou os que performam menos? Bom, eu pensei em tirar os que performam menos, né? Nessa troca, colocar a gente mais qualificada, substituir pelos que performam menos, não sei. Não, mas o ponto se você pensa que essas pessoas que estão no mercado, assim, não generalizando, tá? Mas de forma geral, Marcela, se você estivesse demitindo, quem você demitiria? Quem seria a sua primeira lista? Nesse sentido, a sua pergunta tem todo sentido, assim, óbvio que a gente tem empresas que foram muito afetadas e que têm excelentes profissionais, né? E agora, normalmente a primeira lista, né, o primeiro corte, né? E aí, de novo, não quer dizer que os profissionais eles são melhores ou piores, mas para aquele momento eles não estavam no centro da estratégia da empresa por algum motivo. Então tem que tomar cuidado com isso e tem que tomar cuidado também com o tempo de rampagem e de performance das pessoas. Eu acho que, sem dúvida, é um momento da gente realmente aproveitar e ver se tem uma oportunidade de a gente melhorar a nossa eficiência. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para escolher bem, porque senão você vai ter um custo de rescisão, você vai ter uma troca, você pode ter até um aumento do custo salarial, e já pensou se você descobre que você trocou 6 por meia dúzia? Então, assim, a gente precisa, eu acho assim, respondendo de forma seca essa pergunta, eu acho que pode valer sim, mas tomando cuidado, conhecendo muito bem quem é esse candidato que tá batendo na sua porta, né? Se realmente eles têm, sobretudo na área de TI. Tem que lembrar que a gente vinha de um momento, assim, e acho que a gente não sai de uma grande inflação, né? E do menino júnior se apresentar como pleno e querer como pleno, e como o mercado estava escasso, você, ok, contratava o cara como pleno, ele não era pleno, ele era júnior, né? Então eu acho que pode valer a pena, sim, desde que o processo seja muito bem feito, uma investigação muito bem feita, e principalmente entendendo a origem, por que esse profissional está no mercado, está disponível agora no mercado. Óbvio que existe uma oportunidade de empresas que realmente tiveram que desligar até os seus melhores colaboradores, mas também tem aquele ponto, na primeira leva você não dispensa os essenciais, né? Os melhores. Obrigado, Mônica. Dúvida cruel, hein? Não, mas eu acho assim, mas, assim, de qualquer forma, sabe, assim, eu acho que é momento de conhecer os candidatos, de se aproximar. Eu acho que eu vejo mais como oportunidade do que... eu vejo que tem uma oportunidade, sim. Só que a gente só tem que tomar cuidado com esse ponto que eu falei. Entendi. E antes de entrar em alguns pontos, queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, a Solids, por exemplo, ela já trabalhava em home office, como é que vocês fizeram? Tipo assim, a questão do home office impactou muito vocês, porque tipo, por mais que vocês gerem dados para trazer talentos, vocês também precisam de talentos, né? Como que impactou vocês lá? Impactou assim, do dia para a noite nós tivemos que colocar 200 pessoas em casa e nós nunca tínhamos feito isso. A gente tinha um ou outro fazer home office, mas a gente era uma cultura muito de estar junto, muito presencial. E assim, a gente se adaptou bem. Agora, eu tenho duas populações. A população que nunca mais quer pisar no escritório, e normalmente é só o pessoal de TI. O pessoal de TI que no máximo quer ir lá quinta-feira, porque a gente fica ali na feirinha, na rua na Tomé de Souza, no máximo na quinta-feira para curtir um pouco a feirinha. Mas tem o pessoal que já está assim, desesperado, né? E aí a outra, a gente está tendo uma discussão, acho que muito polarizada. Até isso a gente está polarizando.
porque XP, Twitter, nunca mais vão voltar para o escritório, vão voltar só em dezembro, sei lá o quê. Agora as empresas vão funcionar em home office, vão funcionar em escritório. E aí os colaboradores já começam a perguntar o que vocês vão fazer. Então, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas. Assim. Na Solids, a gente se adaptou, a gente bateu meta de produtividade, a produtividade, de maneira geral, subiu, mas eu não tenho a ilusão de que isso é uma coisa constante. Por algumas situações. Primeiro, estão chamando de experiência de home office aquilo que, na verdade, é confinamento social. Nós estamos em confinamento. As pessoas estão pegando o resultado de um confinamento social e chamando de home office. Então, para eu validar mesmo o quão a Solids pode viver em home office, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acabar com o confinamento. Porque pode ter tanto positivo como negativo. Às vezes uma pessoa pode estar tendo um resultado ruim de home office, é porque ela é uma mãe, os filhos não estão indo para a escola, está todo mundo dentro de casa, isso pode prejudicar o resultado. Ou o contrário, ou uma pessoa que ela está ali agindo, determinando um nível de produtividade muito mais focado no medo da crise, no medo, mas em situações normais talvez ela não performe desse tanto. Então eu acho assim, a gente aprendeu, estamos sobrevivendo, a nossa produtividade aumentou, mas eu não romantizo o home office, não. Eu acho que tem prós e contras. Muito provavelmente, quando a gente voltar, acho que a gente vai voltar no modelo híbrido, experimentando um pouco mais isso, mas nós não vamos abrir mão do escritório, não. Muito difícil. Por quê? Porque tem outro fator também. A Solids, mais da metade do meu time, não tem perfil. Quando a gente faz mapeamento comportamental, a primeira coisa que a gente faz é dividir nossas populações. E mais da metade da minha população, ela não performa melhor em home office. Ela está performando agora, porque ela está diante de uma necessidade. Mas em tempos normais, eu sei que não é o mais adequado para ela. Então, exatamente por conhecer o perfil comportamental da minha população, eu sei que isso não é o melhor para a gente, de forma radical, né? Como a gente está tendo que fazer agora. Então, você falou uma coisa aí que veio a calhar demais, porque eu tenho vários clientes que eles já estão pensando no sentido de, poxa, home office funciona, amanhã eu não preciso mais de escritório, e estão pensando no cenário do momento, né? Só que, igual você falou, não é home office, é confinamento. Esse cara, a produtividade vai, dependendo, vai até mais porque não tem nada para fazer, tem que ficar ali dentro de casa, aquela questão toda, mas não tem. Então, isso é válido demais, principalmente para líderes que já estão pensando em tomar a decisão de, poxa, amanhã é todo mundo home office, vou economizar no aluguel, né? Não é bem assim. Eu acho que... Pode até ser para algumas empresas, mas pelo menos deixa para validar isso quando o mundo estiver fora de casa. Exatamente. Né? Eu acho que pode ser uma decisão, igual você falou, pode ser assertiva, mas ela pode ser precipitada. Né? Eu acho. Assim, eu conheço empresas, tem empresas que assim, já nasceram home office, tem gente que trabalha no mundo todo, lindo, mas não era o caso da Solids. Então, eu acho que eu prefiro não romantizar, eu prefiro ir com muita calma. A gente tem acompanhado os índices. Outra coisa, o ser humano performando durante 60, 90 dias debaixo de uma pandemia, com o índice de desemprego pipocando, aumentando dia após dia, não vai. Isso tem uma influência sobre o desempenho completamente diferente de tempos normais. Então, espera você ter uma amostragem que dê para você fazer uma comparação mais certa da realidade. E para isso, use bem os dados, né? Para que você possa fazer isso. E, Mônica, por exemplo, sabemos que a RH encontra grandes desafios na gestão de pessoas, né? E principalmente em momentos de estabilidades como o que a gente está vivendo agora. Tipo assim, qual que é a maneira mais estratégica de manter o engajamento e produtividade dos colaboradores para entregar resultado esperado? Olha, é uma coisa assim que eu tenho aprendido, né? Você falou uma coisa super legal, assim, que tem que começar da liderança. Então, eu tenho aprendido muito.
Tenho aprendido muito o que fazer e também tenho aprendido o que não fazer. Mas a gente está debaixo de um grande experimento social, né? Mas uma das coisas que eu aprendi que fazer, assim, que eu tive que evoluir, que está sendo muito bom para mim como líder, é aproximar mais, me tornar, por incrível que pareça, né? Apesar de a gente estar confinado, é tornar mais próximo do time, criar rotinas de proximidade, né? De fazer com que a liderança ela fique mais próxima do time em alguns aspectos que antes, assim, o dia a dia, a operação da gente consome a gente, e às vezes a gente não faz algumas coisas que são importantes para o colaborador. Então, no sentido de melhorar a comunicação, ouvir mais, eu tenho conversado mais com o meu time, eu tenho ouvido mais o meu time, eu abri vários canais de comunicação, eu tenho feito muito mais pesquisas, eu tenho perguntado mais, eu tenho, assim, estruturado mais, então sai a pesquisa num dia, no outro dia, né, isso até no nosso próprio sistema já ficou pronto, a gente já tabula, já monta um plano de ação sobre pessoas, a gente tem feito ações de curto espaço de tempo, né, a gente precisa entender o tempo que as coisas estão acontecendo, né, em ambientes normais, uma ação de engajamento e motivação, ela pode durar um mês. Em tempos de confinamento, ela dura muito menos, porque as pessoas estão debaixo de pressão. Então, se antes um líder fazia, sei lá, dava um feedback uma vez no mês com o time, agora é uma vez na semana, tem que estar junto. Mas, basicamente, promover ações que façam que a cultura ela permaneça. A cultura ela não fica num prédio físico, né? A cultura é como o bando se comporta, né? Então, criar ações que façam que cada pessoa tenha certeza de que ela pertence, né, a esse bando, vamos fazer uma analogia, e de que esse bando ele está caminhando unido. Então, assim, quais são as ações que eu tenho aprendido muito a criar elementos, criar rotinas, criar rituais que façam com que as pessoas se sintam parte desse bando, mesmo confinados. Uma coisa que a gente tem feito muito, que eu aprendi muito a fazer, é aumentar o nível de transparência. Olha só, a gente está num... eu até falo assim, gente, não fica assistindo Jornal Nacional, assiste esses treinos, vocês vão pirar, mas não tem jeito. É só desgraça o dia inteiro que as pessoas recebem, não tem uma notícia boa no jornal, nada. E as pessoas estão dentro de casa, se protegendo de uma doença e assistindo Jornal Nacional só com notícia ruim. E aí, como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Né? As pessoas estão alteradas. Então, a gente, como gestor de pessoas, a gente tem que entender que nesse momento as pessoas estão alteradas, elas estão mais sensíveis e que é nosso trabalho criar alguns mecanismos para que as pessoas elas fiquem bem. Inclusive, saúde mental era uma coisa que a gente já vinha falando disso nas empresas, mas era meio nice to have. De repente, virou must. O líder que não se preocupar nesse momento, que não focar na saúde mental dos colaboradores, vai ter problema. Se já não tiver, tem problema. Então, a saúde mental é um ponto. Então, assim, como que você pode preservar e ajudar os seus colaboradores nesse momento com saúde mental? Perceber algumas rotinas, né? Então, por exemplo, eu tinha mania, em tempos normais, eu era muito aquela líder que fica mandando WhatsApp o dia inteiro. Tive uma ideia. Eu estou reduzindo ao máximo o WhatsApp, porque o WhatsApp é uma comunicação muito quebrada. Às vezes você falou assim, oi. Às vezes você falou assim, oi. Mas o outro lá, confinado numa pandemia, ele é assim, oi. Isso muda completamente o dia dele. Né? A gente não sabe como que... Comunicação é como que o outro entende. Então, e sob pressão, as pessoas tendem a pensar o pior. Então, eu estou tomando muito cuidado com como eu me comunico, como eu falo, eu tenho evitado, né? Então, agora eu tenho feito reuniões, na hora de reunião eu falo assim, liga esse vídeo aí, deixa eu te ver. Né? Parece uma bobagem, mas deixa eu ver você. A gente precisa disso como ser humano. Então, eu tenho pedido para ligar o vídeo, para conversar, para olhar no olho. Então, se em tempos normais eu mandava uma coisa um pouco sensível para o WhatsApp para resolver rapidinho, agora eu prefiro esperar, estar numa reunião, olhar nos olhos para a pessoa ouvir meu tom de voz, para a pessoa ver
para que a pressão, de alguma forma, seja reduzida. Estou focando muito em melhorar processos, exatamente para que as pessoas reduzam o cansaço. As pessoas estão mais cansadas agora, porque elas estão mais, é muita tela, é confinamento, estão tomando pouco sol, estão se exercitando menos. Tudo isso reflete. Então, eu tenho procurado pensar em coisas do dia a dia que vão tornar a vida, e principalmente a mente do meu colaborador, um pouco melhor. Então, entende que essas são preocupações que até pouco tempo a gente não, né? Preocupar se meu colaborador está tomando sol. Agora eu penso assim, gente, já tomaram sol hoje? Sabe? Então, a gente está se adaptando e se reinventando para que as pessoas elas consigam. Eu acho que todo mundo está sendo afetado de alguma forma, mas reduzir a pressão vai ser muito importante. A gente fez um mapeamento, um dos indicadores que a gente tem do mapeamento é o índice de exigência do meio, né, que pega exatamente a pressão. De março para cá, a gente pegou nossa base toda com mais de 2.500 empresas, aumentou em mais de 30%. Ou seja, as pessoas estão sentindo um aumento de pressão muito grande. E a gente precisa, como gestor, criar mecanismos, porque, óbvio, não tem como a gente falar que nada está acontecendo, mas criar mecanismos para ajudar as pessoas a atravessarem melhor essa fase. Né? E isso passa por a gente ser um líder diferente. Então, ser mais transparente, comunicar o que está acontecendo. A gente tem semanalmente feito uma reunião e em algumas reuniões eu já abri planilha financeira para a galera, que essa galera não tinha acesso. Mas as pessoas estão com medo, o desemprego está batendo na porta, eu preciso mostrar. Então, mostrar o que está acontecendo, se a gente está sendo afetado, se a gente não está sendo afetado. A gente tem mostrado muito a estratégia para as pessoas. Olha, tem Covid, mas a estratégia é essa, dá direção para as pessoas. Então, isso são coisas assim que têm nos ajudado, sabe? A manter o time mais unido, mais firme no propósito. Você falou um negócio aí que eu acho que é essencial, porque eu tenho escutado muito que estamos no momento de se aproximar do cliente, se tornarmos parceiros do cliente, mas se pouco se escutem tornarmos mais parceiros dos nossos colaboradores. Então, a gente tem um foco muito grande em, eu não quero vender, não quero fazer negócio, eu quero aproximar do cliente, mas tem hora que a gente tem uma visão míope ou falha no sentido de aproximar-se mais dos colaboradores. Acho que tem que fazer um meio termo aí, né? Então, isso que você falou é muito importante, porque fora, claro, a gente tem que mostrar que a gente é essencial para o cliente, mas também, em contrapartida, tem que fazer o que você está fazendo aí, mostrar para o colaborador que ele é essencial, que ele faz parte, que a gente precisa dele, né? E trazer um pouco ele para a realidade. Ontem, entrando num assunto, um amigo meu levou a esposa dele, porque a esposa dele, pressão acima de tudo no trabalho, ficou travada, ou seja, teve que sair de casa na cadeira de roda. E ela chegou no hospital da Unimed, o médico ainda brincou com ele, falou, cara, estou atendendo mais isso do que Covid, porque a pressão em cima das pessoas está muito grande. A pessoa não toma mais sol, ela não faz mais ginástica, ela não faz aquela pressão se ela vai ter um emprego ou não. Simplesmente as pessoas, literalmente, as pessoas estão travando. E a liderança ela tem um papel fundamental, igual você colocou, de mostrar o norte, de vamos dar a mão aqui e vamos caminhar junto. Eu acho que vai muito nesse sentido que você está colocando e é de extrema importância. Eu acho que, como se diz, todo mundo tem que sair vivo, né? E só vai sair vivo se estiver todo mundo junto no mesmo barco, nesse sentido. E o Vanderlei aqui, ele colocou uma pergunta que é legal, relacionada à inteligência emocional, Mônica. Como promover ou mensurar a inteligência emocional do colaborador? Haja vista que a inteligência emocional depende muito do autoconhecimento do indivíduo. Existe alguma ferramenta que auxilia nesse processo? Lá a análise de sentimento, você pode fazer a análise de sentimento, né, que é simples, a pessoa vai dando carinha e tudo, mas ela é muito situacional. O que a gente usa lá, o que a gente faz é a amostra de mapeamento comportamental, porque tem alguns índices ali, ele, além de medir o perfil,
ele mede alguns pontos importantes, como energia, como o índice de exigência do MEI, que é o índice de pressão, que é a autoaprovação da pessoa. Então, através desses índices, a gente tem feito esse acompanhamento. Não, essas variações comportamentais, elas já me dão alguns indicativos de saúde mental, né? Agora, ela não é específica de saúde mental, mas ela pega, ela dá o autoconhecimento. Então, o que nós fizemos? Primeira coisa, na pandemia, a gente distribuiu em 4 grupos os 4 perfis, porque cada perfil ele tem um risco maior. Ele tem, por exemplo, tem um grupo dos analistas que eles são extremamente processuais, são super simples de trabalhar remoto, porque eles não têm dificuldade nenhuma de seguir tarefas. Mas é o grupo que é mais afetado diante de notícias negativas. Então, a gente se preocupou muito com a saúde mental deles. A gente sabia que essa população ela tinha um indicador maior em relação à depressão, em relação às doenças que tinham a ver exatamente com produção de serotonina, essas coisas. Então, para essa população, a gente está tendo um cuidado diferente. Para o grupo que tem problemas, por exemplo, executores, que é o grupo do meu perfil, que a gente sabe a correlação do perfil e como ele se comporta no ambiente. Então, a gente já está fazendo outra ação, porque aí o problema desse grupo é a ansiedade. Então, a gente tem feito um trabalho para reduzir a questão da ansiedade. Basicamente, o que a gente está fazendo é pegar soft skills, fazer uma análise preditiva de riscos e fazendo uma gestão diferente para cada população. Né? Agora, nesse momento também uma coisa que a gente tem feito, e aí pensando em relação à saúde mental mesmo, no início a gente disponibilizou um psicólogo, né, para ouvir as pessoas. A gente pegou os psicólogos que nós tínhamos no time, mas agora a gente está contratando um serviço especializado, a gente está entrando com esse benefício de terapia online para o time mesmo. E outra coisa que a gente tinha presencial, a gente tinha o grupo de mindfulness, que fazia, né, aquela meditação e tudo presencial, a gente colocou online, mas agora a gente também está colocando a questão a gente está colocando a própria terapia online mesmo para ajudar as pessoas nesse momento. Então é isso que a gente está fazendo, mas basicamente a gente tem monitorado muito, a gente tem conversado muito, e aquilo que tange a questão da psicologia, da saúde mesmo, a gente tem contratado profissionais especializados para cuidar da população, do time, né? Mônica, principalmente que você tem contato com seus clientes, eles como que eles estão se comportando nesse sentido? Estão seguindo mais ou menos a linha? O que você tem visto a nível de seus clientes? No meu caso, assim, a gente atende pequenas, médias e grandes empresas e praticamente todos os segmentos. Então, assim, a gente tem visto um comportamento diferente. Eu tenho cliente que está contratando como se não houvesse amanhã e que está produzindo como se Covid não existisse. Né? Então, eu tenho pessoas que foram zero afetadas. Para essa população, realmente, eu não tenho uma diferença muito grande de comportamento. Agora, o que eu tenho visto realmente, assim, o comportamento geral, assim, primeira coisa que no primeiro momento eles começaram a buscar muitas alternativas. E eles ficaram, assim, meu Deus, qual que é o protocolo agora a seguir? Então, o que a gente fez foi exatamente montar algum plano, um plano de ação para que eles pudessem seguir e fazer uma gestão de pessoas atípicas. Basicamente, e tem dado muito resultado. Basicamente, o que a gente tem feito? A gente tem orientado aos gestores de pessoas a usar um número maior de variáveis de dados para tomada de decisão, porque eles tiveram que tomar decisão muito rápido, demitir, remanejamento interno, né? Então, a gente tem estimulado muito a usar uma maior gama de dados, a gente tem estimulado muito a fazer pesquisas num curto espaço de tempo, né? Então, se antes as atividades eram trimestrais, eram semestrais, agora eu falei, não, gente, agora é mensal. Né? E eu tenho estimulado muito
o RH fazer, olhar para dentro e fazer um trabalho de autoconhecimento com a liderança e com o time. Porque, partindo do pressuposto que o mercado vai estar muito mais hostil, muito mais difícil, a gente não tem outra saída a não ser melhorar a nossa... E o dinheiro vai estar mais escasso, a gente não tem outra alternativa a não ser melhorar a produtividade. Então, a gente tem estimulado muitos clientes exatamente a criar processos de aumento de produtividade exatamente para melhorar a performance, para manter a competitividade lá fora. Né? E isso passa por autoconhecimento enquanto líder, mas também por conhecimento do time. Né? Então, assim, empresas que antes elas faziam um mapeamento comportamental, mas elas não dividiam com o gestor, a gente está falando assim, olha, mapeia o candidato não só no recrutamento de seleção, agora você vai mapear, você vai mostrar para o líder qual que é o perfil do time dele e você vai dar para o time também, porque o colaborador ele vai ter autoconhecimento, ele vai ver ali quais são as forças, quais são as dificuldades, e aí tem o PDI, a gente tem estimulado muito a fazer um plano de desenvolvimento, né, porque você cruza o que a pessoa tem, as skills que a pessoa tem, com a skill que a pessoa precisa ter. E aí outra coisa que a gente está estimulando, né, essa skill normalmente ela é baseada, essa adequação, né, o que a gente chama a gente faz um cruzamento, um match da pessoa com a pessoa que está aderente ao cargo. O que a gente está fazendo e orientando muito é falar, olha, pega esse desenho das competências que você acha que a pessoa tem que ter e revisita ele. Porque pode ser que pós-pandemia isso mude. Né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes o seu vendedor, que ele não era tão agressivo, de repente ele vai ter que ser mais agressivo, ou ele vai ter que saber trabalhar melhor sob pressão. Ou seja, algumas competências podem mudar do próprio cargo. Então, aquela pessoa que era extremamente adequada ao cargo, ela pode não estar nesse novo cenário. Então, a gente tem recomendado de revisitar o que a gente chama de engenharia do cargo e observar se os colaboradores, quantos por cento eles estão adequados. E aí, investir em desenvolvimento, né? Investir em desenvolvimento, capacitação e realmente melhorar a produtividade. As empresas têm muito espaço para melhoria de produtividade. Né? E só que com o mercado aquecido, a gente, e principalmente em tecnologia, a gente falava assim, não, vamos contratar. E agora talvez faça sentido, vamos contratar sim, mas também vamos desenvolver, né? E melhorar a produtividade. Acho que produtividade é a palavra do momento, né? Acho que eu estava com alguns projetos antes da pandemia e a ideia era que, poxa, vamos fazer um país bom para se viver, fácil de se empreender e voltado para a produtividade, né? E aí, produtividade, eu acho que é a palavra do momento e pós-pandemia, eu acho que vai ser mais latente ainda a necessidade de sermos mais produtivos, né? De fazermos realmente o que tem que fazer com o tempo e com o que temos. E, pessoal, eu queria pedir aí, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a Mônica, podem ficar à vontade. E aí, enquanto o pessoal... Mônica. Oi. Oi. Vou fazer mais uma pergunta. Desculpa. Nesse momento onde, no home office, acaba que existe um contato do colaborador com a família ali, está próximo, às vezes tem uma criança, às vezes tem a esposa, ou tem o marido, né? E acabam vendo o que o colaborador faz no dia a dia, às vezes não tinha nem ideia, né? Como que é o dia a dia do familiar, né? E muitas vezes querem interferir, às vezes por curiosidade e tal. Você viu alguma experiência nesse sentido? Você tem percebido, assim, como que os outros colaboradores, como que os familiares dos colaboradores podem influenciar ali no ambiente de trabalho e que conselho você daria para que tivesse uma interferência menor? Marcelo, sabe o que foi engraçado? Quando o pessoal entrou no home office, a primeira coisa que me pediram foi assim, Mônica, pelo amor de Deus, faz uma live para minha mãe, grava um vídeo para minha mãe,
explica para minha mãe que ela não pode ficar me mandando arrumar a casa toda hora, arrumar a cozinha toda hora, que eu não estou de férias, é trabalho. Eu achei engraçado, mas fez sentido para muita gente. Eu gravei um vídeo dando um tutorial mesmo de como a família devia se portar, né? Com muito jeitinho. Mas, assim, eu falei assim, olha, você, mãe, que está muito feliz de ter seu filho em casa, olha, a gente precisa dele, né? Com muito jeitinho, eu fui explicando que a mamãe não podia mandar isso aconteceu muito mais do que eu imaginava, assim. Agora, minha população é uma população muito de gente solteira que mora ainda com família. Então, o grande problema é a mãe que não entendia o que é isso que o meu filho estava em casa. Agora ficou mais fácil, mas nas primeiras semanas foi super difícil. Quem tem filho está tendo que ser professor, né? Está tendo que ser professor, tem que ser coleguinha. Isso é muito pesado. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a nossa população, através de pesquisas, conhecer a realidade. Uma coisa que eu pedi essa semana para minha liderança toda fazer, e olha que era a última semana do mês, todo mundo batendo meta. Eu falei, olha, vocês vão fazer uma sessão de one-on-one com o seu time, vocês não podem cobrar resultado. Vocês só vão perguntar como eles estão vivendo, quais as dificuldades deles. Porque como é que você lidera em tempos de confinamento sem conhecer o que a pessoa está vivendo dentro de casa, né? E aí você tem que conhecer para poder ajudar. E aí são questões assim, que, ok, o problema pode ser o cachorro que quer passear toda hora, mas o problema pode ser violência doméstica. Né? São questões de que antes a gente jamais saberia e que agora a gente pode descobrir. Então, eu acho assim, que essa proximidade com a liderança, eu acho que ela vai ser muito bem vista, muito necessária, as pessoas estão sensíveis. E com relação à interferência, não tem como a gente ajudar se a gente não tiver abertura. Né? Um líder que não é próximo do seu time, que espaço ele vai ter para, de repente, dar um conselho sobre o que fazer com o filho, ou o que sabe? Tudo começa com uma proximidade, com uma proposta de construir junto essa nova forma de trabalhar, né? E agora, uma coisa que pode ser feita também são grupos de ajuda, né? Trocando dicas, né? Por exemplo, se você tem uma população que tem muita mãe, muito pai, né? Pessoas com filhos, será que não vale uma live simplesmente para um trocar experiência com o outro? O que você está fazendo que está funcionando? O que você está fazendo que não está funcionando? Né? Talvez algumas atitudes simples, onde eles mesmos consigam pensar as melhores soluções, né? Porque é uma esfera complicada, né, Marcela? A gente entrar na família, a gente nem pode controlar a família, mas a gente pode ajudar esse colaborador a criar uma dinâmica. Então, tudo passa por a gente conhecer, estar próximo e ter uma abertura para ajudar, se for preciso. Um momento delicado, né? Isso aí. Mônica, a gente está chegando mais ou menos ao final e eu queria que a Mônica agora deixasse a sua mensagem da Mônica, para quem está nos assistindo e para quem vai assistir depois, mas uma mensagem da Mônica, principalmente do que a gente chama do novo normal, né? Queria que você deixasse um pouquinho o seu recado. Eu acho que é um momento, assim, óbvio que ninguém desejava, né, que ninguém quer que uma coisa dessa aconteça, mas aconteceu. Já que aconteceu, eu acho que a gente precisa focar nos aprendizados e principalmente nas oportunidades que a gente pode ter. Né? Então, eu acho que a mensagem é da gente focar nas experiências que estão trazendo ganhos de eficiência, focar nas experiências que podem, lá na frente, trazer um ganho muito grande. Por exemplo, uma coisa que eu não esperava, mas que aconteceu, nesses 2 meses, nosso NPS subiu mais de 10 pontos. 10 pontos. A gente se aproximou de um jeito dos clientes e a gente mudou nossos processos para ajudar o cliente. Né? E até num ponto que extrapolou a tecnologia. A gente percebeu que o problema do cliente não era só tecnologia. Eu não podia entrar só com a tecnologia, eu tinha que entrar. Eu fui para o RH. Eu comecei a fazer live, eu estou fazendo ainda quase todo dia live. Hoje eu conversar com o povo de RH, assim, vamos junto aqui, vamos pensar junto. Ou seja, esse tipo de proximidade fez estourar meu NPS.
né? E para que eu vou deixar de ter essa proximidade com tudo isso passar? Claro que não, eu entendi que estar muito... eu já era próxima, mas a forma como eu fiz, eu consegui entregar uma coisa. E isso vai virar um legado para a gente, né? A forma como a gente olha para o time. Agora, a minha mensagem sobretudo crie formas agora de cuidar do seu time e entenda que isso vai ser o grande diferencial competitivo para as empresas, né? Então, agora é a hora da gente estar mais próximo do nosso grupo, da gente entender como ele funciona, da gente entender suas dores. Acho que em algum momento, assim, a gestão de pessoas, ela vai ser repensada. E eu acho que a gente vai ter que falar muito mais em experiência, em transparência, em comunicação, em eficiência também. Então, a gente aproveitar esse momento para ser mais transparente, focar na eficiência, mais eficiente, e mais próximo do time. Eu acho que isso tudo pode ser um bom legado disso tudo que a gente está vivendo. Muito legal. Mônica, queria agradecer assim, de coração você ter compartilhado o conhecimento, todo mundo que assistiu, nossos associados, quem não é nesse webinar. Assim, foi sensacional. Poderia ser diferente, né? Mas queria agradecer você ter, você falou, seu tempo já está uma loucura. Mas o nosso, né? Eu acho que todo mundo. Mas eu queria agradecer de coração e quero contar com a Mônica mais vezes, que eu acho que aqui só foi uma pontinha, mas eu acho que tem muita coisa para falar e queria que sempre esteve, você sempre ajudou o acesso para assim, enormemente, as portas de lá sempre vão estar abertas para você. E eu queria agradecer e agradecer a todo mundo que assistiu esse webinar, e espero que todo mundo tenha gostado, com certeza gostou. Eu sou suspeito para falar, mas sou fã da Mônica de carteirinha. E eu queria que vocês continuassem acompanhando acesso nas redes sociais, para os próximos webinars, para os próximos lives, e muito obrigado. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. É sempre bom estar juntinho de vocês, o acesso, estou à disposição. Não, com certeza. Um abraço a todos, boa noite, gente. Tchau, tchau.